Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje vai tratar de um assunto que veio à tona há cerca de pouco menos de 2 semanas e cuja motivação se deu devido a uma série de comentários que eu recebi numa das postagens que a gente faz no Facebook, tá? Eu fiz uma postagem sobre o Padre Paulo Ricardo celebrando a missa no rito ordinário, no caso a oração eucarística em latim, e uma pessoa entrou lá e fez um comentário. Eu comecei a responder ele, não vou colocar minhas respostas para o vídeo não ficar muito longo, mas houve um certo momento que essa pessoa citou um nome que eu nunca tinha ouvido falar, e que depois eu comecei a investigar e descobri uma série de coisas dos quais vale a pena a gente comentar, tá? Então eu vou começar o vídeo mostrando a vocês quais foram as mensagens que eu recebi nos comentários nessa postagem, tá bom? Eu não vou estar mostrando o nome da pessoa por razões óbvias, tá bom? Mas tá aí para você aí o primeiro comentário que eu recebi. Muito bonito o rito, padre. Nem escrever direito sabe. Agora me responda o que temos nós com isto. Se nem entendemos a língua, como saber se está sendo feita corretamente a consagração? Mostra que és um saudosista, ritualista, tipo de prática de pouco resultado em nossos dias, onde a pomba do espírito deve voar para alcançar a todos, e não só grupinho tradicionalista. Bom, o cara não sabe sequer usar pontuação, né? Mas vamos para lá. Eu respondi ele, tá? Como eu falei, não vou colocar as respostas. Aí vem o segundo comentário dele, que foi o que me chamou a atenção, tá? Vamos lá. Vejo que faz parte do grupo dos santinhos tradicionalistas. Aí ele botou em caixa alta, né? Para mostrar que ele está gritando. Ele acha que vai ganhar a discussão botando em caixa alta. Jesus está gritando aos 4 cantos do mundo por uma evangelização inclusiva moderna, onde o Espírito Santo tem abertura e possa ser dinâmico. Acorda, por favor. Comece a ler as locuções de, está grifado aí, Marjorie Dowie. E comece a voar juntamente com o Espírito Santo. Quem gosta de engessamento é teto e parede. Acorda, meu irmão, acorda. Quem gosta de antiguidade é museu. Aí eu olhei e disse, Marjorie Dowie, eu nunca ouvi falar dessa tal de Marjorie Dowie. E depois eu dou uma verificada nisso, né? Aí continuou com os comentários, tá? Próximo comentário também. Pois guardiões de inutilidades, de uma coisa tenho certeza, missas tridentinas, tradições, confraria das santinhas e dos santinhos não vai nunca ajudar os pecadores. Vocês não passam de hipócritas, não entram e nem deixam os outros entrarem. Jesus tem nojo de vocês, porque ficam ligados em ritos enquanto seus filhos se perdem. Vocês acham mesmo que quem está caído e enlameado vai comparecer em suas cerimônias cheias de exigências, de pompas, de ritos inúteis e com horários marcados? Raça de víboras insensíveis, certamente fazem parte dos contestadores do Papa Francisco. Não passa de filhos das trevas malditos. Quero aproveitar, pessoal, para fazer uma campanha para comprar uma gramática para esse cara, tá? Para ele aprender a usar pontuação, tá? Ele acha que ganha na caixa alta. Mais um comentário dele aí, tá? Antes, eu fui lá, verifiquei quem é Marjorie Dowie, respondi, tá? Mas veja a resposta dele aí. Se não quiser dar atenção às locuções de Marjorie Dowie, não tem problema, porque logo viverá o que ela, amando da Santíssima Trindade e de Maria, vem dizendo. Que pelo menos leia os livros de Maria Valtorta, vai ajudar muito. Aí eu disse, não, vou dar uma verificada quem é essa Marjorie Dowie aí, né? E aí acontece o seguinte, comecei a verificar quem era Marjorie Dowie e coincidentemente na mesma semana sai um vídeo no canal Católicos de Verdade, canal muito bom, tá, pessoal? Recomendo a vocês, tá? Esqueci o nome do responsável, falando sobre Marjorie Dowie. E aí ele mostra uma postagem feita por ela, não vou dizer polêmico, que seria minimizar demais o problema, mas uma postagem feita por ela em que ela ensina uma prática claramente sacrílega. Vou mostrar a vocês aí, vou mostrar a vocês qual é a postagem. Dê uma olhada aí. Tá aí, ó.
Majoridal e pomba eucarística. Outra coisa, eu nunca vi essa expressão, tá? Pomba eucarística. Vamos lá. Algo inacreditável ocorreu com uma pessoa muito devota de uma pequena cidade lá do norte. Costuma ir longe para assistir à missa tridentina, pois sua cidade só tem maus sacerdotes. Ela viu meu vídeo e levou um pedaço da hóstia para casa. Vejam o que aconteceu. O outro pedaço que ela deu para a mãe está normal. Isso é a maior confirmação de Jesus aos que acham heresia. Precisamos dele muito próximo para o que está por vir em breve. E seu sinal é o seu sinal que vem confirmar o uso da água viva. Glória a Deus, obrigada, meu Jesus, por sua bondade conosco. Nós te amamos e confiamos em ti, amém. Aí você tem aí um copo, parece ter alguma coisa dentro, é água, parece que talvez tenha alguma partícula dentro, e está lá embaixo um link para o YouTube, né? Extraordinário milagre, a água viva se transformou no corpo e sangue de Jesus. Pessoal, claramente você está vendo aqui que ela está falando que a mulher foi para a missa, pegou uma hóstia consagrada, ou pedaços dela, não sei, colocou na água dentro de casa e passou a consumir. Qualquer católico sabe que isso é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? Eu vou comentar mais à frente. Então, essa postagem me chamou a atenção. O canal Católico de Verdade falou sobre isso, né, da maneira mais simples. E eu fui dar uma verificada quem era essa mulher. Quem era essa mulher, o que ela fazia, tal. Descobri uma série de coisas, tá certo, pessoal? Ela tem vários perfis, incluindo um no Facebook, você está vendo aí. Tem até um logotipo dela, hein? MD, Marjorie Dowie. Aí está mostrando que ela tem 4.9 mil amigos. Ela tem perfil no Instagram, está mostrando para vocês aí também, tá? Tem 10.3 mil seguidores. E tinha essa postagem que eu peguei aí, ela estava com 3.742 pessoas seguindo. E 1.912 publicações. Tá? Ela também tem perfil lá no Spotify, está aparecendo para vocês aí também, tá? Podcast, Majoridade, Locuções Interiores. Então é uma pessoa que não é apenas uma senhorinha que está em casa somente postando, que não sabe o que está fazendo, não. Tá? Tem toda uma estrutura de divulgação do que tá, das mensagens dela. Tá? Aí eu comecei a verificar do que se tratava. E ela tem uma série de postagens em que ela alega que recebe mensagens de Jesus e de Nossa Senhora. Isso se enquadraria naquilo que a igreja chama de mensagens privadas. Tá? Tem um vídeo meu que eu vou deixar no final o link para vocês sobre o que é revelação privada, o que é revelação pública, tá bom? Só tentando explicar de uma maneira mais sucinta, o vídeo vai estar mais claro sobre isso, e nós somos obrigados a acreditar na revelação pública, que já foi encerrada com a morte do último apóstolo São João, ponto final. No caso da revelação privada, são todas as revelações que místicos, santos receberam ao longo do tempo na história da igreja, e que de forma alguma podem entrar em choque com a revelação pública. As revelações privadas, quando são realmente, a igreja constata que elas não fazem mal algum à fé dos fiéis, e elas podem ser divulgadas, elas sempre não trazem nada de novo, apenas são revelações que nos ajudam a viver os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo de acordo com a época e o momento em que os cristãos estão vivendo. Então você vê, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de usar é o Diário Santa Faustina. Ali é uma revelação privada. Mas você lê o Diário Santa Faustina inteiro, como eu li, não tem nada ali que contraria a fé. Quando acontece uma revelação privada, como aconteceu em Fátima e tantos outros, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que é o órgão da igreja responsável por zelar pela fé dos fiéis, pega tudo aquilo ali, analisa, essa vez levam décadas para aquilo acontecer, para aquilo se concluir, analisa tudo aquilo, e quando ela constata que não há nenhum tipo de risco à fé dos fiéis e os frutos espirituais são bons, ela permite a devoção, mas a igreja nunca ela pega uma revelação privada e assina dizendo isso aqui realmente veio de Deus, isso aqui realmente aconteceu, não. Ela apenas verifica, isso aqui a gente está verificando que não tem nenhum mal em relação aos fiéis, e ela permite a devoção, basicamente é isso. Então isso que Marjorie Dowie supostamente estaria fazendo seriam revelações privadas, tá? Supostamente. Só que
Quando a gente faz uma análise daquilo que ela está escrevendo, encontra uma série de problemas. Vou mostrar para vocês aí agora, eu separei, são muitas mensagens, eu separei duas para mostrar a vocês, tá? Uma mensagem que está no dia 5 de agosto, às 18 horas e 18 minutos. Só haverá um só núcleo, Francisco abre portões. Começai a preparar a igreja para minha volta, desejo-a imaculada, santificada, purificada e unida num só núcleo. A televisão é o instrumento, a internet, antes que acabe, deve ser o veículo ao mundo inteiro. Uma missa celebrada com toda a reverência e respeito pode alcançar milhões de fiéis que não sabem mais que isso existe. Não será fácil, é monstruosa a engrenagem necessária, porém pergunto o que seria impossível a Deus. Quero comunidades integradas no só coração, o meu. Aproximai-vos e adorai unidos, numa demonstração de quem é o Senhor desse universo em chamas. Branco, sempre branco, veste alva sem mácula, erguei bandeiras, convocai a cada uma das dioceses desse país abençoado, das forças aos que lutam solitários e distantes. Implantai TVs em todas as paróquias e reuni o povo inteiro para participar unidos dos desagravos a mim. Preciso da igreja renovada e limpa, digna e majestosa, coesa e fervorosa. Dai-vos as mãos, meus pastores amados, e mostrai ao mundo que é possível encontrar-me mesmo debaixo de saraivadas de pestes, guerras e destruição. A pomba da paz assumirá. Maria, peço confirmação. Abro, aí tem a citação de Colossenses 3,15. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. Alerta de Jesus à Marjorie Dowie. Então, você está vendo aí que a Marjorie Dowie, ela alega receber mensagem do próprio Cristo. Tá bom? Vamos para uma outra mensagem que eu achei extremamente confusa. Tá? Vamos lá para a próxima. Recado profético aos sacerdotes e bispos. A nova igreja será restabelecida antes que eu volte. Haverá de estar limpa e purificada para as bodas. Não a quero como está enlameada e impura. A ordem é ação. Se preciso for fechar igrejas, fechai. Trancai as portas e expulsai aqueles que estão corroendo silenciosamente os alicerces da minha paróquia. É imperativo. Bispos, fechai paróquias, arrebanhai minhas ovelhas através dos meios de comunicação. Usai praças públicas como ponto de convergência, onde grandes telões estarão sintonizados naqueles que formarão o meu pequeno e seleto grupo de cordeiros fiéis. Sim, os meios de comunicação modernos eliminarão, varrerão da minha igreja os infiéis acovardados que aprisionam o meu rebanho entre paredes mofadas e mal cheirosas. O que ela quer dizer com isso? É muito confuso. É como se dissesse, não, vamos se reunir da igreja, não precisamos nos reunir dentro da igreja. Paradas mofadas e mal cheirosas. Mais tarde, vou mostrar uns vídeos dela para ficar mais claro o que eu estou falando. Uma mensagem muito estranha. Jesus não fala de renovação, Jesus não fala de conversão. Basicamente fala, fecha as paróquias, vamos lá, usar os meios de comunicação. Muito esquisito. Aí está aqui mais. Sim, quero que fecheis igrejas e expulseis padres que cometem heresias sob o domínio daquele que se filtra sorrateiramente. Aboli antos do paganismo, derrubai templos impuros sem fidelidade a Roma. Fechar igreja, derrubar templo. Muito estranho. Atenção, eleitos, falo da canção nova como instrumento das mãos dos que escolhi. Talvez 12 apóstolos como antes, 12 centenas de discípulos fiéis e ungidos na grande reconquista de territórios. A cor é branca, escancarai portas de ginásios e agregai os que clamam por mim e não encontram acolhida dentro das igrejas fechadas, tendo à frente padres tão velhos e engessados que conseguem paralisar por vezes cidades inteiras. Arrebentai muralhas e trazei esse meu povo amado para entrar em sintonia com a vida que sou eu, Jesus Cristo. Celebrações autênticas sendo transmitidas ao vivo na convergência de almas sedentas que buscam o caminho da libertação e não encontram. É um foco exagerado em uso de TV e meios de comunicação e repetindo a palavra fechar igrejas. Engessado, padres velhos, paredes mofadas. O que é isso? Vamos lá. É tempo de grandes rebanhos, imensos rebanhos de branco. Marca do meu povo em marcha. Filha, lá atrás te alertei sobre essa enorme onda de paz que deve surgir do Brasil. O mundo precisa dar esse gigantesco passo, mesmo que vos custe sangue enfrentar gigantes. Haverá tremendos confrontos de ideais. Não desperdiçai a vinda do Papa. Agora é a hora.
fincar a bandeira branca em todo o território aliado nessa guerra santa. Que cada cidade tenha um porto seguro onde a Eucaristia seja centrada e adorada como ponto de convergência. Não desperdiçai a vinda do Santo Padre e o Papa. O mundo estará focado no Brasil. Essa é a hora exata. Mostrai ao mundo que existe nesse planeta em chamas a unidade de paz e fraternidade como um sinal de que minha igreja não morreu. Alerta de Jesus a Marjorie Daly. Mensagem confusa, tá? Focada muito na repetição de não, leve o pessoal para o ginásio, use telões, não sei o quê. Isso é completamente estranho ao que as mensagens que a gente está acostumado a receber em revelações privadas confiáveis, tá, pessoal? Mas o estilo das supostas revelações de Marjorie Daly é basicamente esse. É basicamente esse aí. Vejam só. Existe um documento da igreja, pouca gente conhece, chamado Normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações. É um documento feito pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, repetindo, é o órgão da igreja responsável por fiscalizar e proteger a fé católica, tá? Combater heresias, é o que era no passado o Santo Ofício, tá? E é um documento que foi no pontificado do Papa Paulo VI, que foi emitido no dia 25 de fevereiro de 78. É um documento curto, cerca de 8, 9 páginas, e ele possui orientações aos bispos sobre como proceder em casos em que hajam revelações privadas. Tá? É muito simples o documento, não vou ler todo, mas eu queria ler apenas um trecho com as orientações da igreja claras sobre o que fazer nesses casos. Tá? Vamos lá. Quando a autoridade eclesiástica for informada sobre uma presumível aparição ou revelação, será a sua tarefa, em primeiro lugar, julgar sobre o fato segundo critérios positivos e negativos. Em seguida, se esse exame fechar uma conclusão favorável, permitir algumas manifestações públicas de culto ou de devoção, prosseguindo na vigilância sobre elas com grande prudência. Isso equivale à forma pro nunc nihil obstare. Finalmente, à luz do tempo transcorrido e da experiência, com especial relação à fecundidade dos frutos espirituais gerados pela nova devoção, expressar um juízo de veritate et supernaturalitate, se o caso exigir. Aí começam os critérios, positivos e negativos, ele explicando. Então, inicialmente ele fala que há na diocese alguma suposta manifestação divina, em que hajam videntes, alguma mensagem, alguma coisa, o bispo deve, inicialmente, ele não proibir. Ele ir lá, permitir e começar a investigar e observar o que está acontecendo, tá? Quais são os critérios positivos de avaliação? A. Certeza moral, ou pelo menos grande probabilidade de existência do fato, adquirida por meio de investigação séria, ver se aquilo não é superstição, se não é boato, tal. Realmente isso está acontecendo, realmente alguma coisa está acontecendo? Tá, então vamos verificar. Letra B. Circunstâncias particulares relativas à existência e à natureza do fato, ou seja, qualidades pessoais do sujeito ou dos sujeitos, em particular o equilíbrio psíquico, a honestidade, a retidão da vida moral, a sinceridade, a docilidade habitual para... Vejam só, a docilidade habitual para com a autoridade eclesiástica, a predisposição para retornar um regime normal de vida de fé, etc. Primeiro critério, verificar a quem está lá. O cara vê lá que é um bruxo, é um macumbeiro, é um picareta, é uma pessoa que não obedece à igreja católica. Como eu tenho casos, gente aí que diz que recebe, tem mensagem de Nossa Senhora, a pessoa não tem comunhão com a igreja. Então isso é descartado de imediato. Primeira coisa, verificar quem são as pessoas que estão envolvidas. Tá? Olhar a integridade moral, se ele é honesto, né, o que ele está falando. E vejam, eu quis chamar a atenção sobre isso, docilidade à autoridade eclesiástica. 2. No que diz respeito à revelação, doutrina teológica e espiritual verdadeira e isenta de erro. Verificar se aquilo que ele está falando não entra em contradição com a revelação pública, tá? O depósito da fé. 3. Devoção sadia e frutos espirituais abundantes e constantes. Por exemplo, espírito de oração, conversões, testemunhos de caridade, etc. Ele vai verificar, o bispo vai verificar, em nome da igreja, quais são os frutos daquilo ali. Ah, não, tem fanatismo. Ah, não, o cara está ganhando dinheiro com aquilo ali. Aquilo ali tem pessoas fazendo práticas completamente anticatólicas. Pronto. Então, verificar também os frutos. Tá bom? E são os critérios positivos. Quais são os critérios negativos?
erro manifesto acerca do fato, né? Realmente verificar que não estava acontecendo absolutamente nada, né? Ou era boato, seja o que for. Erros doutrinais atribuídos ao próprio Deus, ou à bem-aventurada Virgem Maria, ou a algum santo nas suas manifestações, considerando todavia a possibilidade de que o sujeito tenha acrescentado também inconscientemente a uma autêntica revelação sobrenatural elementos puramente humanos, ou então algum erro de ordem natural. Então ele vai verificar ali se não há algum tipo de erro teológico tal, né? E verificar também se a pessoa de repente ele não tá, aquilo realmente está acontecendo, mas devido a algumas limitações naturais do vidente, da pessoa, ele não está acrescentando algum erro ali, até por ignorância. Tá? Uma procura evidente de lucro, ligada estritamente ao fato. O cara está ganhando dinheiro com isso, está se promovendo alguma coisa? Não. Está acontecendo tal, tem que ser descartado de imediato. Tá? Tem que verificar isso. D. Atos gravemente imorais realizados no momento ou por ocasião do fato pelo sujeito e seus seguidores. O cara pode estar ali no momento ali tirando a roupa, fazendo algum tipo de ato imoral ali e dizendo que ele está vindo de Deus. A igreja descarta também de imediato. Doenças psíquicas ou tendências psicopáticas do sujeito, que com certeza tenham exercido uma influência sobre o presumível fato sobrenatural, ou então psicose, histeria coletiva e outros elementos desse gênero. Tá? Há que observar que esses critérios positivos e negativos são indicativos e não taxativos e devem ser aplicados de modo cumulativo, ou seja, com uma convergência recíproca. Então a igreja também vai verificar, o bispo vai verificar em nome da igreja ali, se não é fruto de uma histeria coletiva, problemas psíquicos, por aí. Então a igreja possui critérios, pessoal, para avaliar quando as revelações privadas ocorrem, como eu falei. Tá? Por que eu chamei a atenção para a questão de docilidade e autoridade eclesiástica? Porque ao longo de toda a história da igreja, todos os santos, os pastorinhos de Fátima, Santa Faustina, São Padre Pio, todos eles, todos sem exceção, eles eram dóceis à autoridade eclesiástica e muitas vezes sofreram por causa disso. Porque muitas vezes a autoridade eclesiástica, às vezes até por excesso de zelo, a igreja tem que ser zelosa em relação a isso, ou até por perseguição até de um bispo, ou de um cardeal, ou de um padre. Você veja lá o filme do padre, São Padre Pio Pietrelcina, você vai ver lá que havia gente que se opunha a São Padre Pio, até porque tinha algum tipo de desconfiança dele e tudo, mas eles eram obedientes. Eles sabiam que precisavam ouvir os ministros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Faustina ela foi extremamente obediente. A devoção à Divina Misericórdia, Santa Faustina, quando morreu, ela sabia que ela ia passar por um período de obscuridade. Foi exatamente o que aconteceu. O padre Miguel Sopoco, que foi o diretor espiritual dela, que ficou responsável por isso, ele morreu também, vendo a devoção à Divina Misericórdia encolher até quase sumir. Santa Faustina sabia que isso ia acontecer. Para que mais tarde, já com São João Paulo II, ela começa a se espalhar grandemente pelo mundo, de maneira impressionante pelo mundo todo. Então a docilidade e a autoridade eclesiástica é uma marca das verdadeiras revelações privadas. Eu estou focando porque eu preciso dessa informação para o que eu vou mostrar mais à frente. Tá bom? Então, pessoal, vejam só. Aí eu fiz algumas verificações, tá bom? Sobre quem era Marjorie Dowie. Encontrei mais informações, tá, sobre ela. Isso que está aparecendo para você aí no vídeo é um print lá de como ela se define lá no Spotify, tá bom? Tá aí, ó. Empresária e mãe de família, recebeu em 1999 o dom da locução interior. Foi-lhe designado ser anunciadora da vinda de Maria Santíssima no grande aviso anunciado em Garabaldal. A revelação divina será infundida em cada criatura no planeta através do segundo Pentecostes. Centenas de mensagens que começam a ser divulgadas na Amazon. Bom, então, isso é como ela se define. Não procurei mais dados sobre ela. Tá até difícil de encontrar. Basicamente eu olhei o que estava nos perfis dela. Mas tem muitos vídeos. E um vídeo em particular, eu tive que cortar alguns trechos, mas não deixei nenhum fora de contexto. Vou analisar agora as partes mais relevantes para você ver onde é que estão os erros em relação a Marjorie Dowie, tá? Então vamos acompanhar comigo agora. Eu vou parte por parte e vou comentando para você ver onde é que estão os erros e fazer uma conclusão no final. Então essa é o pedido de Maria. Finalmente chegou a hora, filhinha. Transmita o que te foi ensinado. Chegou a hora.
Bom, então está muito claro aí que essas mensagens, ela alega que ela as está recebendo de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? São milhares e milhares de mensagens, tá? Ela alega que está recebendo deles, tá bom? Vamos lá, próximo trecho do vídeo. Ensina como obtê-la sem medo das opiniões contrárias, padres, bispos, cardeais, papas. O que manda é a autoridade de Cristo. Será? Bom, você viu aí que ela está alegando que Nossa Senhora disse na mensagem para ela que ela deveria divulgar a água viva, sem se importar, né, com a opinião de padres, de bispos, de cardeais e do próprio Papa, né? O que é essa água viva? Foi o que a gente mostrou lá naquela postagem. Pegar uma partícula da hóstia consagrada na missa, sair da missa com ela, vocês vão saber como foi que ela trouxe, isso é o mais escandaloso. Sair com essa partículazinha, botar numa garrafinha com água, botar na geladeira e ficar tomando, entendeu? Aí eu tenho minha comunhão diária em casa, não preciso nem ir para a missa. É isso que ela está falando. E vejam, isso para mim, somado ao absurdo que ela está ensinando, que aqui é um sacrilégio, não vou entrar no mérito se essa senhora está consciente ou não, vou comentar isso daqui a pouco, consciente de tudo que está fazendo, não vou falar sobre isso agora, depois eu falo, mas é gravíssimo, ela está ensinando a desobediência ao magistério. Então Nossa Senhora está falando comigo, entendeu? Então você tem que ouvir a mim, porque eu sou o canal pelo qual Deus agora está se expressando, não é o magistério. Ouça a mim, ouça a mim. Lembrando que eu falei no documento que a docilidade à autoridade eclesiástica é um fator inegociável para que a igreja analise aquela suposta revelação privada e permita a devoção. Então, além do absurdo dela ensinar um sacrilégio, não interessa a intenção, ela aqui está ensinando a hostilidade, a desobediência aos príncipes da igreja, tá? As autoridades da igreja. Vamos continuar. Então, é alguma coisa focada na nossa geração, a última geração. Aqui veremos o ressurgimento de uma nova igreja, de uma nova etapa de vida, uma nova era, a era de paz, né? De amor, sem a presença satânica, do Satanás, o anticristo e companhia limitada. Uma nova igreja, uma nova era de paz, onde não vamos ter o Satanás, não sei o quê. Pessoal, isso me cheira a milenarismo. Tá? Como eu falei, as mensagens são muito confusas, mas me cheira a milenarismo. Né? Aquela ideia que é difundida no protestantismo, muitas vezes, em algumas igrejas protestantes, que é o quê? Não, aí Jesus vem, aí Satanás é preso, aí você tem 1000 anos de paz. Não estou falando que ela está dizendo isso, está muito confuso. 1000 anos de paz, aí de repente, depois Jesus vem e liberta o Satanás, aí começa tudo aquela perseguição, e aí vem o fim do mundo. Muito confuso, ela está anunciando uma época de paz com cheiro de milenarismo, coisa que é condenado pela igreja. Tá? Vamos lá, para a próxima. O assunto é apenas um exemplo do que Jesus é capaz de fazer dentro de uma água. Uma pequena partícula que dentro da água ele se autorreproduz, ou seja, eu já passei 1 ano apenas com as mesmas partículas e elas não desaparecem, não modificam, não... Eu mexo assim a garrafinha de água, a mais bonitinha que eu achei para comprar, e eu mexo assim, Jesus, você está aí? Tá lá.
Vejam só, agora eu tive que editar um pouco, mas ela está explicando que ela ia para a missa todos os dias, perto da casa dela, tal, mas que ficou doente, teve dengue, tal. E aí ela não conseguia mais ter a comunhão diária. Aí um belo dia Jesus teria falado para ela para cometer esse absurdo de fazer em casa uma misturazinha, botar Jesus dentro de uma garrafinha d'água para ficar tomando, e aí você tem a comunhão diária. Então vamos poxa vida. E a gente, como é que a gente não pensou nisso antes, né, rapaz? Para que ministro extraordinário da comunhão, né? Para levar para os doentes? Não, pega Jesus, vamos pegar um monte de garrafinha de plástico, a gente coloca ali Jesus dentro ali com água e distribui. Que maravilha! Meu Pai do céu, que coisa triste. Vamos continuar. A última vez que eu fui, eu senti assim, a hóstia, voltando para casa, a hóstia, por causa da tosse, não sei, ela foi se dissolvendo na boca com mais rapidez. E eu ainda disse para Jesus, Jesus, se você quer realmente que eu te traga para casa, acontece alguma coisa, porque eu estou com medo que eu chegue em casa e não tenha nada, nenhuma partícula, né? Porque a hóstia no céu da boca vai dissolvendo. E falei isso. E cheguei em casa, aliás, eu já tinha bebido todo aquele vidrinho, né? E lavei direitinho, disse, eu vou receber um novo Jesus. Então, pus água limpinha, etc. Preparei para receber a comunhão nova. E quando eu cheguei, restava pouquíssima coisa. Até fiquei triste, eu disse, ai Jesus, sobrou tão pouco. Mas ele me disse, eu estou aqui. E esse pouquinho que sobrou está comigo até hoje. E eu olho no vidrinho, está aqui. São milagres. Eu acredito real. Pessoal, vejam o absurdo. Essa senhora, ela está dizendo que foi para a Santa Missa, recebeu a Eucaristia, colocou na boca, ou recebeu na boca, segurou a Eucaristia dentro da boca, cheia de saliva, saiu da missa, foi para casa com a Eucaristia na boca e disse, ela está se dissolvendo, Jesus, ela está se dissolvendo, tal. E quando chegou em casa, tinha um pedacinho, ela foi lá e botou dentro da água. Pessoal, isso é gravíssimo. Ela subtraiu a Eucaristia da missa e ela está ciente de que não poderia fazer isso, tá? Vamos lá no documento Redemptione Sacramentum, que eu tenho citado muito, lá no número 92, o que a igreja diz a respeito disso? Vamos lá. Todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. Beleza. Nos lugares onde a Conferência dos Bispos já haja permitido, com a confirmação da Sé Apostólica, deve-se lhe administrar a Sagrada Hóstia. Sem dúvida, ponha-se especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro e ninguém se desloque, retorne tendo na mão as espécies eucarísticas. Se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Vejam, a igreja é muito clara no que está falando a respeito de que você tem que comungar na missa. Ela saiu da igreja com a comunhão na boca, escondido do sacerdote. E dizer que Nossa Senhora ensinou isso a ela, que Jesus ensinou isso a ela, isso é um absurdo.
Já em relação, ela tem alguma punição? Tem. Vamos lá agora no número 107 do mesmo documento, Redemptione Sacramento. Está aqui, ó. De acordo com a normativa estabelecida nos cânones, quem joga por terra as espécies consagradas e as leva ou retém com a finalidade sacrílega, incorre em excomunhão lata setentia. Tá? Desculpe, meu latim não é bom. Reservada à sé apostólica. O clérigo pode ser castigado, além disso com outra pena, sem excluir a expulsão do estado clerical. Nesse caso, se deve considerar incluída qualquer ação voluntária e grave de desrespeito às sagradas espécies. De modo que se alguém atua contra as normas acima indicadas, por exemplo, armazenando as sagradas espécies no lávabo da sacristia, ou em um lugar indigno ou pelo chão, incorre nas penas estabelecidas. Além disso, lembrem-se todos que ao terminar a distribuição da Sagrada Comunhão, dentro da celebração da missa, há que observar que prescreve o missal romano e, sobretudo, que o sacerdote, de acordo com as normas, ou outro ministro de imediato, deve retornar ao altar e integralmente consumir o vinho consagrado, que possivelmente tenha sobrado. As hóstias consagradas que tenham sobrado sejam consumidas pelo sacerdote no altar ou sejam levadas ao lugar destinado para a conservação da Eucaristia. É culpável e é aplicada a pena de excomunhão aos que subtraem a Eucaristia do ambiente da igreja. Claro, essa senhora não tem a intenção de ser sacrílega, mas ela está cometendo um sacrilégio. Ela pode estar excomungada, tá? Tem a questão da intencionalidade dela, mas a prática dela é muitíssimo grave, pessoal. Isso é um documento da igreja, mas como ela falou lá no começo, né, Nossa Senhora teria dito para ela não escutar as autoridades da igreja. Então ela está fazendo com a consciência muito tranquila, tá? Vamos lá para ver o que ela fala mais. Realmente que Jesus é corpo e sangue numa garrafinha de água. Pessoal, essa mulher, ela está dizendo que colocou Jesus dentro da água e disse que se reproduzia. Quer dizer, toda vez que eu ia lá, a partícula estava lá ainda. Então ele está se reproduzindo, está se mantendo. Eu já passei um ano recebendo a Eucaristia assim. Eu dissolvo ele lá dentro e tomo. Ainda pego na geladeira e faço assim: eita, tu tá aí, Jesus. Pessoal, pelo amor de Deus, nem na teologia da libertação eu vi uma coisa tão absurda dessas. Agora, onde é que ela guarda essa garrafinha? Vamos lá, vamos ver aqui onde é que ela guarda. Que eu conservo na geladeira junto. Ela conserva a Eucaristia na geladeira. Não é para colocar no sacrário. É na geladeira em casa, como um refrigerante, né? Você bota lá: Jesus, você está aqui, Jesus. Olha, quando você acha que viu de tudo, vem uma coisa dessa para você ouvir. É terrível. E o pior, você vê os comentários de gente aprovando, gente imitando o que ela está fazendo. Vamos continuar. Não precisa falar para o padre. Não precisa. É evidente que ele vai dizer: não pare, não pare, não pare. Jesus está passando a receita. Como ele quer ser uma água viva como alimento à nossa secura. Ela está dizendo para não falar para o padre, porque ela sabe que o padre vai ser contra. Uma das marcas do falso vidente é justamente essa. É essa insubordinação às autoridades da igreja. Não, claro que ele vai dizer que não pode, mas Jesus está falando comigo, tá? Jesus está falando comigo, será que ele está em mim ou nele? Né? Jesus está falando que ele quer ser água viva, vamos todo mundo poder comungar. Né? Ela não falou que tem que estar aí distribuindo, mas ela está falando: se levar para sua casa, comunga diariamente. Que absurdo, que absurdo. Tem mais ainda, tá? Porque vai cair por terra toda aquela doutrina impregnada de preconceitos e leis e picuinhas. Pode isso, não pode aquilo, pecado mortal, isso, aquilo, tal, tal. A rigidez que se tornou a igreja. Foi extremamente confuso, tá? Ela fala: não, tudo isso aí vai cair. É como se ela quisesse pregar uma espécie de igreja onde você não tem regras, catecismo, não, que manda esse amor a Jesus, não sei o quê.
tá a entender que é isso. Não sei se é isso que ela está falando, mas parece ser isso. Não, essa questão, esses preconceitos. Aí também fala nas mensagens, não, paredes mofadas. É como se ela quisesse criar um novo tipo de igreja. Onde você não está mais preso dentro da igreja, onde o que vale é a devoção, é o amor, é a espiritualidade. Tudo deslocado. Cheira um pouco a protestantismo isso. O próprio protestante tem as regras deles. É muito estranho essas mensagens dela. E perigosas também, tá, pessoal? Muito perigoso isso. A nova igreja, uma nova era, um novo tempo, né? Vão lá, fechar as paróquias, peguem um ginásio, botem uma tela para as pessoas ouvirem, vamos ver a canção nova. A canção nova não tem nada a ver com isso, tá? Tem que ficar muito claro isso. Vamos pro final aqui. É simples dizer para você, você é um herege. No meu catecismo não está escrito isso. Tá. No meu coração tá. No meu catecismo não está escrito isso, no meu coração está. Aí mostrou o que acho que está se referindo a um texto. O pessoal, vejam só, o que eu pude ver nesse vídeo sobre essa majoridade, ela está realmente, talvez acredite que está recebendo essas mensagens, mas ela está pregando como fosse um novo modelo de igreja, tá? Uma igreja espiritual, adoramos a Cristo, evangelizamos as pessoas, não estamos presos em regras, em leis, em catecismo. O que manda não é o que o Papa, os bispos falam, mas sou eu que estou falando, eu não que estou recebendo as mensagens de Jesus. Vejam só, meu procedimento como católico em relação a revelações privadas é seguir o que a igreja sempre falou, tá? Não condenar de imediato e observar. E eu acho que todo católico deve fazer isso, tá? Tem alguma suposta revelação privada, você observa, acompanha. Por quê? Porque pode ser algo realmente vindo de Deus. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ficar insubordinada às autoridades da igreja, a achar que ela agora, essa pessoa virou o caminho para o qual Jesus vai se comunicar com os homens, né? Ou fica tentando propagar práticas absurdas e sacrílegas, como a gente viu aqui, tem que ser desconsiderado. Jesus não pode dar autoridade para os seus ministros, ainda que muitos sejam indignos, e de repente dizer, não, agora vou mudar tudo. Então você tem que escolher se você quer ouvir o que a igreja fala, através da Sagrada Escritura, o catecismo da igreja, o Código de Direito Canônico, ou você quer ouvir majoridade. Tá, pessoal? Eu fiz esse vídeo aqui, vejam só, eu não vou julgar essa mulher, porque eu não sei quem ela é, eu não sei até que ponto ela tem consciência do que ela está falando, tá? Se é uma pessoa idosa, sozinha, que de repente começou a botar isso na cabeça, até que ponto ela é responsável conscientemente pelo que ela está fazendo, mas eu preciso informar para vocês sobre o perigo de seguir ideias absurdas dessas. Você viu naquela postagem que eu coloquei, que ela disse que já tem gente que está fazendo. O padre Gabriel Vilaverde falou de um relato de uma mulher que foi lá, pegou a Eucaristia e botou em cima de uma ferida. Ah, agora estou ficando curada. Isso é um absurdo. E as postagens que eu coloquei para vocês lá no começo, mostra que pelo menos um seguidor ela tem, que estava na página. Não, mas ela está falando isso. E eu vi que ele tem a mesma mentalidade dela. Quando aquele rapaz que fez aquela postagem lá na página da gente começou a falar, achei que fosse um esquerdista, eu fui olhar, não era. Eu digo, não, o que é isso? Quando eu olhei, não, ele está seguindo paredes mofadas, engessadas, temos que sair para evangelizar, para não sei o que, seguindo regras e tal. Quer dizer, ela está pregando um modelo de igreja completamente anticatólico, muito mais próximo do protestantismo. Tá? Não tem hierarquia, não tem norma, não tem nada. O que vale é o espírito que está no coração, é o amor, tá? Então, pessoal, qual o meu conselho que eu dou a vocês que assistiram esse vídeo até agora? Primeiro, não vão lá para xingar essa senhora, tá? A gente não sabe, como eu falei, não sei a realidade dela. Não vão lá xingar, desrespeitar, coisa nenhuma. Mas propaguem esse vídeo que eu estou passando para vocês aqui. Eu acho que na internet não achei nada sobre, nenhum vídeo falando tão profundamente sobre ela como eu estou falando agora. Propague, explique às pessoas que a gente tem que obedecer à igreja. Outra, não levem a sério o que ela está falando. As mensagens dela não vêm de Deus. Sendo bem direto a vocês, não estão vindo de Deus. Porque Jesus jamais mandaria a gente desobedecer à igreja, tá?
Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tá bom? Não caiam nessa. Então, existem coisas confusas nas mensagens dela. Também tudo da cabeça dela. Tá bom? E há uma prática sacrílega que está acontecendo aqui. E ainda mais tem a questão da insubordinação às autoridades da igreja. Para mim, isso está encerrado. Seguindo os critérios do documento que eu citei para vocês lá, sobre como proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações, já está cortado. Qualquer bispo sério que for analisar o que essa senhora está fazendo, ele vai de imediato desconsiderar a possibilidade disso aí vir de Deus. Desconsiderar completamente. Repito, não estou acusando essa mulher de estar fazendo isso por maldade, por espírito de lucro, nada disso. A única coisa que eu posso falar é que as mensagens dela não merecem confiança devido a ela estar desobedecendo a igreja e ensinando práticas sacrílegas. Isso é uma prática sacrílega e ela está consciente que está em desacordo com o que a igreja ensina, como ela mesma disse. Amém, pessoal? Sobre aquelas postagens que eu passei para vocês, teve mais duas, tá bom? Quando eu expliquei para ele sobre essa prática sacrílega que ela estava ensinando, veja que ele respondeu. Alguém que veio para a casa de Israel de repente se vê diante de uma pagã que lhe faz um pedido e ele vendo que ela tinha fé atendeu. Você acredita mesmo que Jesus fica contente de ser obrigado a estar preso no cibório, no ostensório ou no sacrário, cercado por um metal gélido? Claro que não. Você não tem noção de como ele fica feliz no dia de Corpus Christi porque passeia nas ruas das cidades. Quanto mais de poder contribuir na satisfação pessoal de uma pessoa que por problemas de saúde fica impedido de recebê-lo todos os dias. Veja que imbecilidade. Então Jesus está preso lá no sacrário, sozinho, com frio, olhando naquela escuridão. Esse cara não sabe nada sobre a Eucaristia. Jesus está no céu, na glória do céu, mas também está presente realmente dentro do sacrário. Então agora o cara quer redefinir a forma como eu devo adorar Jesus na Eucaristia. Ele tem que sair na rua. Vejam a mentalidade dessa mulher influenciando na cabeça desse cara. Mais uma postagem dele absurda. Você não entendeu nada simplesmente porque está ligado em regras humanas. Jesus quebrou muitas regras, inclusive algumas da lei. Não, meu filho, Jesus não quebrou regras da lei, Jesus cumpriu a lei. Você não sabe nada de teologia, você não sabe nada de doutrina da igreja, vai procurar catequese. Aqui, ó. Temos que ter a capacidade de enxergar além das regras. Devemos perceber que Jesus está ali naquele pedaço de pão e assim sendo não tem sentido guardá-lo ou deixá-lo distante de seu povo. Tá bom, meu filho, então vamos pegar, vamos engarrafar, né? Vamos engarrafar a Eucaristia com água e sair distribuindo, todo mundo vai ter acesso. Seu herege, vergonha na cara, poxa. Tem que responder um comentário absurdo desse, o cara ainda se diz católico. Vamos lá. Jesus, enquanto homem no nosso meio, durante 3 anos percorreu toda a Judá e Samaria. Mal conseguiu dormir e descansar e agora se vê obrigado a ficar trancado em cibórios, ostensórios e sacrários. Ah, minha nossa, olha o que eu vejo de absurdo na página, de alguns comentários. Ainda tenho que ver uma bobagem dessa. Este cara não sabe do que está falando. Esse cara aqui é um herege em potencial. Não, já é um herege, desculpa. Esse cara aqui é um cara que é um sacrílego em potencial. Jesus está preso no sacrário. Ele tem que estar sozinho lá no sacrário. Tem que tirar ele para ele andar na rua. Isso defendendo a bobagem que essa mulher está fazendo. Entendeu o perigo, quando eu falo para vocês, o perigo de às vezes você dizer, não vamos criticar fulano não, né? Pessoal, hereges nunca são inofensivos. Falsos profetas nunca são inofensivos, tá? Falsos videntes nunca são inofensivos. Porque eles influenciam muita gente. E quando eles influenciam, sempre vai ter um cara um pouco mais radical. Amanhã esse cara aqui, ele pode chegar, não, agora eu vou fazer o correto. Porque ela já moldou a mentalidade dele. Amanhã ele vai lá, começa a roubar a Eucaristia. O nome disso é roubar a Eucaristia. Roubar a Eucaristia, engarrafar em casa e sair distribuindo. Então isso vai ser um excomungado, tá? E assim, eu não botei meus comentários, tentei convencer, ele não adiantou. Tem que ouvir majoridade. Tem que ouvir majoridade, não a igreja com essas coisas engessadas. Quer dizer, esse cara já está com um novo modelo de igreja na cabeça, que não é um modelo católico. Está vendo o perigo que a gente está correndo? Está vendo o perigo? Tá. Então, agradeço a você por ter assistido esse vídeo até agora. Peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Dê o seu like para ajudar o vídeo a ter relevância. Verifique se a sua inscrição
continua ativa. Nos siga nas nossas redes sociais também, está aparecendo para você nas nossas redes sociais aí também. Temos mais duas plataformas de vídeos aí, no Rumble e no Cos TV. Você pode ir lá acessar. Caso até se você de repente não encontrar a gente aqui no YouTube, a gente vai estar lá nessas plataformas. E, por favor, peço que você reze por nós também e divulgue o nosso canal. Quanto mais pessoas participarem do canal, quanto mais visualizações a gente tiver, a gente não está praticamente ganhando nada vários vídeos estão monetizados, mas a gente não está, pela quantidade de visualizações, a gente não está ganhando praticamente nada com isso. A intenção da gente realmente é pregar a fé católica e ajudar você a conhecer cada vez mais a sua fé. Amém, meu irmão? Então, até o próximo vídeo. Reze por nós. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho